Oi, pessoal, tudo bom? Serendipidade. Serendipidade é um termo usado em filosofia da ciência, em ciência, e se refere a descobertas ditas positivas, inesperadas na ciência. A penicilina é um exemplo de serendipidade, caso de serendipidade. O que eu decidi trazer essa reflexão nesse áudio, não só pela ideia do termo em si, mas porque o termo me fez pensar também em acaso. Acaso, especificamente, não é a mesma coisa que serendipidade, em ciência, né? Mas acaso me fez pensar em aleatoriedade, aleatoriedade da vida, a relação entre isso e a realidade. E o cientista, ele precisa trazer ter essas concepções presentes também no pensamento para entender a própria pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa e o próprio texto pode receber influência do pesquisador. Eu acredito que recebe, mesmo que ele se diga neutro. Né? Eu trago aqui para vocês no canal sempre essa ideia de que a neutralidade científica, como era proposta em outros modelos científicos, ela não existe. Ela é inatingível, absolutamente. A gente consegue se afastar, né? É preciso tomar cuidado com essa afirmação, né? Porque eu não estou querendo banalizar nada, né, com isso, e nenhum cientista, nem a própria ciência tem essa intenção ao dizer que a trazer esses dizeres para pensar a ciência, né? Mas é tudo, de alguma maneira, ideológico. Eu sempre trago isso aqui no canal, né? Não existe nada neutro. Sempre há alguma relação de alguma coisa com outra, ou sempre alguma coisa está em uma perspectiva de visão, mas pode ter outra. E os seus dados, essa discussão de serendipidade em relação aos dados, você pode, ao longo da sua pesquisa, se surpreender com o que você encontrará. O pessoal que trabalha com hipótese, eu digo sempre que eu não gosto muito dessa perspectiva, mas eu acho possível fazer pesquisa com hipótese, mas ela limita um pouco até os resultados. É complicado, inclusive, usar esse termo, resultados. É melhor usar, por exemplo, considerações finais, porque traz uma coisa muito absoluta e a gente não pode ter esses posicionamentos em ciência. Isso vem da nossa bagagem na sociedade como ser humano, né? Às vezes isso é natural, até eu aqui, às vezes meu pensamento com as coisas que eu penso tende a uma coisa mais amplificada de um jeito, né? E aí eu tento puxar para um outro olhar mais específico e comparar para poder ver se não tá demais. Isso é natural que aconteça, né? Você, além de poder esperar algo diferente na sua pesquisa, que desconstrua algo que você previu anteriormente, por exemplo, você redigiu o próprio título do trabalho, já concebeu no início, só para ter marcado ali no corpo do texto, ele pode mudar, ele provavelmente vai mudar, o seu pré-projeto vai mudar. Quando você é aprovado no mestrado com o pré-projeto, depois que você entra no mestrado, pode ser que ele mude também, né? Pode ser que você, se você tiver entrado sem orientador, por exemplo, pode ser que o seu orientador sugira que você altere alguma coisa, né? É claro que ele não pode ser mudado completamente, senão teria que passar pelo colegiado da instituição, do programa de pós-graduação. O, a serendipidade, para que ela aconteça, para que uma descoberta em ciência seja notada como realmente descoberta, o pesquisador precisa estar preparado para isso. Se ele não estiver preparado para isso, ele não conseguirá perceber que aquilo que ele observou, o que ele constatou, concluiu, é de fato
uma novidade, de que aquilo é uma descoberta, né? A serendipidade se refere a algo, ao acaso, algo que não era esperado. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa e de repente você descobre uma outra coisa, né? De repente você descobre uma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, né? Que segue um outro caminho. E depende, de alguma maneira, de um pouco de conhecimento, até de sensibilidade do cientista, para conseguir ver isso, de uma dose de criatividade, de inovação, de conhecimento em outras áreas, para ele conseguir ver as nuances disso que levou a outra coisa, né? O seu trabalho pode ser que você, ao longo dos seus, por exemplo, no caso de coleta de dados, que você perceba que o método de pesquisa que você usou, que você planejou o trabalho, não cabe a determinada análise. E aí você teria depois que mudar esse método, por exemplo. Imagine um caso desse que você tenha que mudar porque você descobriu ao longo da sua pesquisa que não cabia mais esse método. Uma outra questão que pode ser trazida aqui para discussão sobre o acaso, sobre essas coisas que a gente não tem controle como pesquisador, é isso que eu estou querendo dizer com esse áudio, sobre tudo, né? Não dá para poder ter o controle absoluto de todas as coisas. Às vezes, às vezes as coisas simplesmente acontecem naturalmente, né? De uma maneira até que alguns julgam muito, muito. Qual que é a palavra que eu posso usar para isso, gente? Algo no nível espiritual, algo no nível que estava além ali da própria ciência, né? Tem aquela questão da hora certa, de estar na hora certa, de estar no lugar certo em relação a, né, a uma grande descoberta, né? Como se houvesse uma coisa mágica relacionada a isso, além da nossa percepção, do nosso controle, além da própria ciência. Essa é a reflexão sobre serendipidade. Eu sou revisor de texto, eu trabalho com revisão de textos há mais de 10 anos e principalmente de textos científicos. Fui pesquisador durante muito tempo, presto consultoria e auxilio as pessoas com soluções para trabalhos acadêmicos e principalmente soluções linguísticas. Os meus contatos estão aqui embaixo. Envie o seu trabalho, a sua dissertação, o seu TCC, o seu artigo. Vai ser um prazer atendê-lo, atendê-la. Um abraço a todos. Tchau, tchau.